para abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nós estamos estudando a carta de Filipenses nos cultos dominicais e às quartas-feiras nós estamos estudando a Bíblia toda. Já começamos há algumas semanas, acho que 4 semanas, mas estamos ainda no capítulo 22 de Gênesis. Olha só, terminamos o capítulo 22 de Gênesis. Falta muita coisa até Apocalipse. Se você quer aprender mais da Bíblia, é um momento em que eu me coloco ali na posição de professor, né? Mas eu aprendo muito com os irmãos, porque as perguntas vão surgindo e a gente vai buscando respostas juntos e a gente vai, sabe, é muito legal. É um tempo assim, muito gostoso, de informalidade. Então eu queria convidar você que não tem compromisso às quartas-feiras à noite, não está trabalhando, se fica assistindo a novela da Globo, pelo amor de Deus, meu irmão, vem para a igreja que você vai ser muito mais abençoado, você vai se divertir muito mais, sabe? Você vai sair daqui restaurado no seu corpo, assim, na sua saúde, aquele cansaço da faxina do dia inteiro, da construção, vai embora, porque a gente dá risada. E se você tem filho adolescente, middle and high school, enquanto nós estamos estudando a palavra, eles estão sendo ministrados, cuidados pelo pastor Tiago também, no mesmo horário, toda quarta-feira, 7 horas da noite. Muito bem, irmãos, é bom demais estar aqui, é muito bom ter essa liberdade que muitos irmãos e irmãs na fé, mundo afora, não tem mais, e outros estão sendo ameaçados de não terem mais também, né? A igreja do Senhor Jesus, ela sempre foi perseguida e ela continua sendo perseguida de formas diferentes, mas ela sempre foi, continua sendo, será até o último dia, mas há uma certeza que nós trazemos no nosso coração, porque a Bíblia já diz isso. Jesus Cristo já derrotou Satanás na cruz. Jesus Cristo esmagou a cabeça do descendente da serpente quando ele morreu naquela cruz, e a promessa feita por Deus de salvação, de vitória, já se cumpriu. E agora nós apenas esperamos, e isso não é apenas, é muita coisa, a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, para que nós possamos nos encontrar com Ele nos ares, como diz a Bíblia, e entrarmos então nessa atmosfera da eternidade que ainda não conhecemos, mas sabemos que é real. E eu digo entrarmos nessa atmosfera, porque aqueles que estão em Cristo Jesus hoje já estão na eternidade. Já estão na eternidade. A Bíblia diz que não serão julgados, porque já foram no sangue do Cordeiro. Vai ter julgamento, mas aqueles que já disseram sim para Jesus, perseveraram até o fim, como prova de que de fato tiveram uma conversão, o julgamento é declaratório, né? Não é para pôr na balança pecado e coisa, não, por quê? Porque esses pecados foram lavados no sangue de Jesus e foram jogados nas profundezas dos mares, e Ele não se lembra deles mais, e o Senhor não lembra desses pecados jogados nas profundezas dos mares mais, de modo que, né, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas e os demais autores bíblicos escrevem os seus textos, sobretudo os do Novo Testamento, eles estão escrevendo para aqueles que já tiveram uma experiência com Jesus, porque viram Jesus e acompanharam o ministério de Jesus, no caso dos evangelhos, início do livro de Atos dos Apóstolos, e os demais, as igrejas que foram sendo abertas, porque Jesus enviou seus discípulos dizendo: ide por todo mundo, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, do mundo. É por isso que nós estamos aqui agora, porque desde então homens e mulheres têm deixado suas casas, o conforto do estar próximo da sua parentela e tantas outras coisas, por causa desse mandamento de Jesus, por terem entendido esse mandamento de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, é por isso que o Evangelho chegou no Ocidente, é por isso que
O cristianismo é a maior religião no país onde vivemos, o cristianismo é a maior religião no Brasil, e é a maior e será a maior em nome de Jesus, porque não é religião, porque religião é o homem correndo atrás de Deus, buscando a Deus, mas o cristianismo é o Deus eterno que veio até nós e nos chamou e fez de nós seus filhos e filhas, e isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Então o apóstolo Paulo escreve para quem? Para aqueles que já vivem na eternidade. Todas as instruções é para quem já tem essa verdade na mente. Eu já estou na eternidade, eu vou morrer aqui, o meu corpo físico, biológico, vai morrer, vai ser sepultado, mas eu já estou na eternidade. Por quê? Porque eu vou morrer e vou para junto do Pai. E quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar o meu corpo, tendo ele sido sepultado normalmente, cremado ou se desintegrado, esse corpo vai voltar a existir, mas um corpo glorioso, um corpo sem pecado. E nós vamos voltar para aquele lugar que nunca deveríamos ter saído, lugar onde não havia corrupção, não havia pecado, não havia maldade. Nós vamos voltar para o segundo paraíso, o segundo Éden, que é a nova Jerusalém, a eternidade, onde o povo de Deus estará reunido para todos sempre na presença do Senhor. Filipenses capítulo 4 diz assim, a partir do versículo 2: Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, assim como cantamos no início desse culto, que queremos ouvir a Tua voz e pedimos para o Senhor falar conosco, ó Deus, nós falamos novamente agora em oração, pedindo que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra que foi lida, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente, o nosso entendimento, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo toque no nosso coração, no nosso ser, para que nós possamos não apenas fazer uma leitura, como acabamos de fazer, mas que nós possamos entender aquilo que o Senhor está nos dizendo e quer nos dizer através desse texto, receber a Tua palavra, receber como sendo Tua e não de homens, ó Pai, e tomar a decisão de vivê-la para a honra e glória do Teu santo nome até o dia final. Sê conosco, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos então caminhando para o final já da carta de Paulo à igreja de Filipos, em Filipenses. Nós temos apenas 4 capítulos nessa carta, é uma carta muito curta, e não que Paulo não tenha feito isso nos capítulos anteriores, 1, 2 e 3, mas entretanto agora, de forma muito objetiva e clara, o apóstolo ensina a igreja de Filipenses, lá da cidade de Filipos, alguns aspectos da vida cristã na prática.
Ele já fez isso nos capítulos anteriores, mas agora ele vai falar de forma mais clara ainda de algumas coisas que precisam estar presentes na vida da igreja, que a igreja precisa viver isso no seu cotidiano, não é só no domingo, não é só na quarta-feira no estudo bíblico, não é só na célula, é 24 horas por dia. Se for possível até sonhar com essas coisas, entendeu? Quando estiver dormindo. Coisas que precisam estar presentes na vida da igreja, que é fruto do conhecimento da doutrina cristã que ele expôs nos capítulos anteriores. E no texto que nós lemos hoje, há 3 assuntos que Paulo entende ser de extrema importância para a vida da igreja de Filipos. Por isso ele escreve, ele vai tratar desses 3 aspectos, e eu creio que isso se aplica à igreja de Jesus de todos os tempos, é a palavra de Deus, incluindo os nossos dias, incluindo a nossa igreja e toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Esses assuntos são unidade, alegria e paz. Unidade, alegria e paz. Pastor Tiago, ao ministrar o dízimo, ele mencionou alguma coisa de repetir, de ouvir de novo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar isso no capítulo anterior. Eu vou falar isso novamente para vocês, enfatizando aquilo que ele já tinha falado ou escrito anteriormente, porque a repetição, ela é importante. E agora aqui no capítulo 4, no final, ele vai falar de algo que ele já falou anteriormente, mas por quê? Tamanha é a importância disso, que é a questão da unidade da igreja. Mas antes de entrar nesse assunto, eu me lembrei de uma história que eu não sei se ela é só uma ilustração ou se ela de fato aconteceu, de um crente que chegou para o seu pastor e disse que estava cansado da igreja, porque todos os domingos acontecia a mesma coisa. E domingo passado eu mencionei isso aqui. Eu mencionei não a história, mas eu falei, gente, é a mesma coisa, não tem novidade no sentido de que a doutrina não vai mudar. Se mudar é heresia. O que nós cremos é exatamente o que os primeiros cristãos lá do primeiro século creram. Então não tem novidade, o culto também não tem novidade, a gente pode mudar a forma, e existem formas diferentes, igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, igrejas contemporâneas, como eu costumo dizer que a nossa igreja é, mas não muda. E essa história conta que esse membro dessa igreja foi até o pastor e disse, eu estou cansado porque eu sei, é tudo a mesma coisa, de que adianta? E o pastor falou para ele o seguinte, olha, está vendo aquele vaso, aquele cesto ali feito de palha? Sabe esses cestos assim, feito de palha? Eu tenho lá em casa para pôr roupa suja, uma palha assim, né? Pega esse cesto e vai lá na água, mar, rio, não sei onde eles estavam, e enche, e traz ele cheio de água para mim. E aquela pessoa fez isso. Foi lá, encheu, e no caminho, até ele chegar ao seu pastor, quando ele chegou ao seu pastor, o cesto estava vazio, não tinha nada ali dentro. Por quê? Porque não era como o cesto de Moisés, que foi fechado e lacrado com betume. E aí o pastor falou, cadê a água? Não está aí, então volta, vai buscar água. E ele foi, voltou, encheu o cesto de água, e ao chegar perto do seu pastor, já não havia mais água. Onde estava a água? A água tinha ido embora. E ele fez isso por algumas vezes, não sei quantas, e no final o pastor disse, mas é exatamente isso que eu quero que você compreenda. Cada vez que você foi lá, encheu esse vaso de água e trouxe até mim, ele se tornou mais limpo, mais livre de todas as impurezas que estavam presentes nele. Todas as vezes que nos reunimos, mesmo sabendo que vamos cantar as mesmas canções, fazer orações que na maioria das vezes são as mesmas palavras, ler textos que nós já lemos, quantos são cristãos antigos que conhecem a Bíblia toda, mas todas as vezes que nos reunimos, todas as vezes que nós buscamos a palavra de Deus e lemos parte dela, mesmo já tendo ouvido uma pregação, mesmo já tendo meditado, todas as vezes que nós fazemos algo, ainda que repetidamente, Deus está trabalhando em nós, Deus está nos fortalecendo, Deus está trazendo algo diferente para a nossa vida, porque Ele sabe o que nós precisamos a cada dia, e nós não sabemos,
Nós pensamos que sabemos, mas nós não sabemos. E por isso Tiago diz que muitas das coisas que nós pedimos a Deus, nós não recebemos, porque pedimos errado, porque não sabemos, mas Deus sabe todas as coisas. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre esses 3 assuntos: unidade, alegria e paz. Outros são mencionados também, mas eu vou me ater a esses 3. Os 2 primeiros pontos, unidade e alegria, Paulo já havia falado anteriormente, vai enfatizar agora, no capítulo 4. Ele introduz então um ensino sobre a paz de Deus. Tem alguém aqui dentro que precisa de paz? Amém, pelo menos 1, 2, 3 pessoas só, né? Ninguém mais precisa, né? Eu vou levantar, se eu pudesse eu levantava as mãos e os pés juntos aqui, porque eu não sou tão forte como vocês, eu preciso de paz. Tem alguém que precisa de alegria aqui, gente? Amém. Então tá bom, glória a Deus. Que o Senhor enche o teu coração de alegria, Silvio, e de paz, em nome de Jesus. Então, unidade é algo extremamente importante para a vida diária da igreja. Alegria nos traz prazer, contentamento, e a paz de Deus nos livra da ansiedade, que é considerada a doença do século, mas parece-me que acompanha a humanidade desde o início da sua existência. Não é à toa que Paulo está falando aqui sobre ansiedade. Ele está falando sobre ansiedade. E para entendermos melhor a importância desses 3 pontos a serem abordados aqui, nós precisamos relembrar que a igreja de Filipos era uma igreja que sofria perseguição por parte dos judaizantes, que eram cristãos. Eles entenderam a mensagem do evangelho, mas de certa forma, eles não a compreenderam totalmente. Entenderam que Jesus era o Messias, mas entendiam que o sacrifício de Jesus, ou a morte do Messias, não era suficiente para salvar as pessoas e levá-las para o céu. Era preciso continuar com alguns rituais do judaísmo, da lei de Moisés, como por exemplo, a circuncisão. Eles ensinavam essas coisas. E nós precisamos lembrar que essa carta vai ser escrita nesse contexto. Precisamos relembrar também que alguns membros dessa igreja viviam de qualquer jeito, eram crentes, entenderam a mensagem do evangelho, aceitaram Jesus, não tinha problema com a questão dos judaizantes, mas eles viviam de qualquer jeito. Eles não demonstravam na sua vida, no seu dia a dia, uma mudança, ou não se via neles a presença de Deus, porque as coisas que faziam não combinavam com as coisas de Deus e com o próprio Deus. A gente chama essas pessoas de libertinas, ou os libertinos, que praticavam toda sorte de imoralidade, apesar de estarem na igreja, afirmando que isso não era problema nenhum. Por quê? Porque a graça de Deus perdoa tudo. E a graça de Deus perdoa tudo mesmo, irmãos. A graça de Deus faz de nós justos diante de Deus pela fé. Mas esse não era o ponto. Vamos prestar atenção em 2 coisas, para a gente ratificar. A igreja é cristã, e o cristianismo não é o judaísmo. Tá certo? Não é o judaísmo. Passamos por essa fase, o povo de Deus passou por essa fase. Mas a igreja cristã, a religião é chamada de cristianismo, não de judaísmo. O centro da nossa fé é Cristo, é Jesus, Ele é o centro. Abraão olhou para ele porque Deus prometeu levar ele para uma terra distante que ele não conhecia. Adão e Eva olharam para ele, porque Deus, quando eles pecaram, prometeu que um dia mandaria o Messias, que é Jesus Cristo. Nós olhamos para trás,
para a história de Jesus Cristo e afirmamos: Ele de fato é o Messias e nele cremos. E pela nossa fé nele, no que ele fez, nós somos salvos. E como fruto da reforma protestante do século XVI, nasceram 5 afirmações: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. E nenhum destes pontos deixou de serem cridos e aceitos até os dias de hoje. Então, para o perdão dos pecados e a salvação, não há necessidade de circuncisão ou de nenhum outro ritual, mas apenas Cristo. Apenas Cristo. Somente Cristo. E segundo, a igreja tem responsabilidades sérias no reino de Deus, que se resumem em uma vida de obediência, de santidade, de dedicação, de oração, de adoração, de testemunho, dentre tantas outras coisas que a Bíblia vai nos ensinando e que Deus vai falando conosco, mas sempre enfatizando aqui o aspecto da obediência que traz para a vida do crente e para o meio da igreja ou para a igreja de Cristo a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então, nós somos cristãos e não somos judeus, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós não temos problemas com os judaizantes hoje aqui na nossa igreja. Nós não temos problemas, creio que não, em nome de Jesus, com os libertinos, aqueles que querem viver de qualquer jeito. Mas esse é o ponto. Por que Paulo está falando dessas coisas práticas? Porque sendo salvos pela graça, nós precisamos exalar essa graça, demonstrar essa graça, permitir que o mundo veja em nós essa graça, e ele não vai ver numa vida desvairada, desregrada, descontrolada, desesperada, não apenas na imoralidade, até em atitudes que demonstram falta de confiança em fé naquele que se declara que é o Senhor, o Salvador, cuja vida está sob o seu controle. Então, que maravilha que Deus nos salva pela graça, porque se dependesse de nós estaríamos perdidos. Mas prestem atenção, Ele nos chama, Ele nos salva, Ele garante a vida eterna, mas Ele faz sede santos, como eu sou santos. Pratiquem a minha palavra, não sejam apenas ouvintes da minha palavra. Deem testemunho, falem de mim, preguem as boas novas, levem o evangelho. Então há coisas a viver na prática. E eu creio que nós enfrentamos, eu disse não aqui na igreja, mas de um modo geral, nós enfrentamos uma crise na igreja. Na igreja. Porque está tudo ficando muito fácil. Eu me lembro certa vez, quando cheguei em Orlando, aluguei um apartamento para morar, e as pessoas que trabalhavam no escritório, no office, eram brasileiros, eu fiz amizade com eles, eles disseram que eram crentes, perguntei que igreja que eles frequentavam, e eles disseram assim: olha, a gente já passou por muitas igrejas aqui em Orlando. Naquela época não tinha tantas como hoje temos, né? Glória a Deus, né? Melhor ter tantas igrejas do que boteco, qualquer outra coisa, né? Então assim, naquela época não tinha tantas, mas eles disseram, nós já passamos por muitas igrejas, mas finalmente nós encontramos uma que nós gostamos muito, porque lá o pastor diz que a gente não precisa dar dízimo, a gente não precisa dar oferta, a gente não precisa contribuir financeiramente com a igreja. Gente, eu não sou o Edir Macedo. Eu não sou como é que chama aquele do chapéu? Valdomiro, né? Eu não sou esses expoentes da teologia da prosperidade. Mas se eu deixar de falar para vocês
que dízimo e ofertas faz parte dessa vida de obediência a Deus. Eu estou sendo omisso diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus vai me cobrar isso. Porque ai daquele que tira um tio sequer das Escrituras, que inventa coisa, ou que suprime coisas. Então nós fomos chamados para essa vida. Vamos falar dessas 3 coisas. A primeira delas, que eu vou passar rapidamente, porque já falamos em várias situações. Primeiro, você é responsável por preservar a unidade da igreja. Olha, eu estou falando isso para vocês, irmãos aqui da Igreja Nova Esperança. Eu estou falando para vocês, irmãos que talvez frequentem uma outra igreja e hoje estão aqui nos visitando. Eu estou falando para você que talvez esteja tomando a decisão de fazer parte da nossa igreja, ou de qualquer igreja que seja, porque essa palavra é para a igreja de Cristo. Cada um é responsável por manter a unidade da igreja. A igreja já é unida no seu sentido espiritual, porque Deus a criou assim, e deu o exemplo do corpo, onde membros estão juntos trabalhando, e se um membro está enfermo, o corpo todo vai sentir as consequências disso, mas nós temos a responsabilidade de, na prática, nos esforçarmos, irmos além, andarmos uma milha a mais. E olha o que Paulo está falando aqui de 2 irmãs. Uma se chama Evódia e outra se chama Sintique. E ele vai falar: peço a vocês 2 que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Por que no Senhor, irmãos? Porque tem muita coisa que a gente tem que abrir mão na nossa vida por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Não é por causa de mim, não é por causa do outro, é por causa do Senhor. Essas irmãs, ele menciona aqui que foram suas colaboradoras. Eram irmãs que tinham uma certa posição dentro da igreja, uma certa influência da igreja, de tal modo que é necessário o apóstolo Paulo mencionar o nome das 2. Por quê? Porque elas andavam em discórdia. Porque existia o time de Sintique daqui e o time de Evódia do outro lado. Ou seja, num determinado momento da carreira cristã, da vida cristã, elas se esqueceram que faziam parte do mesmo corpo e que nenhuma delas poderia agir por interesse pessoal, como disse o apóstolo Paulo no capítulo anterior. Então, a igreja, além de ter que lidar com as perseguições, com os crentes infiltrados, ainda tinha que lidar com as brigas, com as rixas, com os partidarismos e essas coisas. Esse não era um problema só da igreja de Filipos, mas de outras igrejas, como a igreja de Corinto também. Mas continua sendo um problema até os dias de hoje. A prova maior que existe desse problema é a quantidade enorme de igrejas e denominações que nós temos. Eu tenho que ser sincero com vocês, que, como eu acabei de responder, glória a Deus que está abrindo igreja, está abrindo igreja. Essa é a igreja pronto. O apóstolo Paulo mesmo falou: olha, tem uma turminha aí que está pregando por interesse pessoal, não está muito certo não, mas está pregando Jesus. Então, se está pregando Jesus, glória a Deus por isso. Mas historicamente falando, a maioria dessas denominações e igrejas hoje, sejam elas denominacionais, históricas ou não denominacionais, coisas assim, nasceram por causa de rixas, por causa de brigas, por causa da incapacidade do ser humano de deixar de olhar para o seu próprio ego e tentar caminhar juntos no Senhor. Mas haja isso acontecido, que hoje a gente busca, inclusive com tudo isso que a gente vê, viver em unidade. Porque assim como nós somos, eles também são, não é verdade? E igreja não compete com igreja. Igreja abençoa a igreja. Terça-feira, nós emprestamos aqui o nosso santuário
Eu vou falar emprestamos porque achei que foi tão barato, Renan, que da próxima vez nós vamos cobrar mais caro. Para uma igreja fazer um culto aqui, né, porque estava sem local. Enfim, vou resumir a história. Uma igreja que nem nasceu ainda, está nascendo aqui, já existe no Brasil, está nascendo aqui, está começando, não tem sede própria ainda, né? Mas isso aqui, ó, estava lotado de gente, né? Eu sei que o pastor é muito conhecido e famoso, e isso atraiu, mas era uma igreja, é uma igreja completamente diferente da igreja Nova Esperança e da crença do pastor da igreja Nova Esperança. Mas eu estava ali atrás, estava aqui abrindo porta, buscando água. Era só uma coisa, era só o santuário, virou um monte de coisa de última hora. Aí lá vai pastor santo para cá, lá vai pastor santo para lá, abre sala ali, leva o pastor para a sala do pastor, faz, leva, e aí vai. Por quê? Não estou falando que eu concordo com tudo, mas no Senhor a gente precisa se esforçar. Né? Então, para nós hoje o que fica é: temos tantos problemas externos para enfrentar, tem tanto cristão morrendo agora por causa de Jesus, temos tantos problemas pessoais para os quais podemos buscar ajuda em Deus, problemas de enfermidade, problemas de trabalho, problemas de documento. Gente, é muito problema que a gente tem, não é verdade? São muitas situações adversas que a gente tem que enfrentar. Para que ficar inventando no lugar onde é o lugar de renovo, o lugar de fortalecimento, o lugar de enchimento? Para que ficar trazendo para esse lugar brigas, discussões, coisas que não contribuem e são extremamente proibidas pelo Senhor? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja. Como se não bastasse os judaizantes, como se não bastasse esses crentes que estão com um pé na igreja e o outro dentro da igreja, eu ainda tenho que ficar corrigindo vocês que são crentes firmes, meus colaboradores, porque vocês ficam brigando entre vocês. Em outras palavras, Paulo estava falando: será que vocês não têm vergonha disso não? Então, irmãos, nós somos responsáveis pela unidade da igreja. Alguém diz amém? Amém. Nós somos. Quem vai ser? Quem vai assumir esse compromisso hoje? Quem vai ser? Se for por minha causa, não vai ter briga, por minha causa não vai ter discussão. Não significa, meu irmão presbítero Clédson está aqui à frente, que a gente não tenha pensamentos diferentes, não é verdade? Como que a gente trabalha no conselho da igreja, Clédson? Respeitando um ao outro. E aí temos um assunto para decidir. Somos 6 presbíteros e eu. 4 quer ir para um lado, 2 quer ir para o outro. 4, nós vamos para o lado dos 4, é a maioria. O que os outros 2 fazem? Sai da igreja, resmunga, sai batendo pé. Não é assim que eu quero, está errado. Só ele sabe que está errado. Não existe isso no nosso conselho, né, Clédson? Estou dando a título de ilustração. Não, a gente recua. Bom, se é assim que todos querem, a Bíblia diz que há sabedoria na multidão dos conselhos. E nós decidimos assim. Há muitas situações, presta atenção, não só na igreja, dentro da sua casa, na empresa que você trabalha, que você vai precisar dar um passo para trás. Não andando para trás que nem caranguejo, no sentido de regredir, não, né? Mas recuar um pouco e fazer isso no Senhor, sabendo que apesar daquilo que está na tua mente, talvez seja de fato a coisa certa e o outro esteja errado, você vai recuar. Por quê? Porque a Bíblia aqui, o apóstolo Paulo disse aqui no capítulo 2, no capítulo 3, que nós precisamos considerar o outro maior do que nós mesmos, no Senhor, ainda que eles não sejam maiores, que nós precisamos ser humildes, como Jesus Cristo foi humilde, e o exemplo foi esse. Jesus é humilde, foi humilde, hoje ele é o Rei glorioso, porque o Senhor o exaltou.
Aleluia, irmãos. Portanto, você é responsável pela unidade da igreja. Segundo, a alegria cristã é uma ordem. O versículo 4 diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Os irmãos que têm caminhado comigo aqui em Filipenses já sabem que a alegria é o tema dessa carta. E nós já explicamos que o apóstolo Paulo estava na sua última prisão, das 3, a última, em Roma. E por que a última? Porque dali, ou ali, ele seria sacrificado, ele seria morto, por causa de Jesus. E ele está ali, numa prisão, tipo domiciliar. Por isso que Epafrodito vai lá falar, levar notícias para ele sobre a igreja de Filipos, e aí ele escreve a carta e manda Epafrodito levar a carta de volta, e ele está ali esperando a morte. Havia nele até a esperança, para sermos sinceros e seguirmos o texto bíblico, porque depois ele vai falar isso no final, de que em breve estarei com vocês. Havia nele essa esperança, só que não era esse o propósito. Ele já tinha combatido o bom combate, ele já estava pronto para guardar a fé, ele já tinha cumprido o propósito de Deus na vida dele, e dali ele vai ser morto. E ele escreve uma carta para uma igreja, dizendo: alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Em outra ocasião, no mesmo livro, mesmo capítulo, ele fala: alegrem-se comigo, porque estas coisas que estão acontecendo comigo, estão colaborando com a obra de Deus. É por isso que ele teve coragem de dizer que o morrer é lucro. Ele tinha certeza da salvação dele, mas o viver é Cristo, é Cristo. E aí ele fala aqui, então, alegrem-se sempre, alegrem-se sempre, irmãos. Está nos dizendo que as circunstâncias da vida, esses problemas que nós acabamos de mencionar, quantos problemas, quantas coisas que nós temos que lidar, não podem ter uma força capaz de retirar de nós esse sentimento de alegria. De alegria, pastor, mas é difícil. Isso que você está falando é impossível. Você nunca sentiu dor e se entristeceu? É claro que eu já senti dor e me entristeci. É claro que eu já chorei em inúmeras situações. E é claro que dentre essas situações, talvez em algumas delas, não sei quantas, eu tenha até pecado, reclamando, murmurando, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo disse que nós não devemos fazer em hipótese alguma. Precisamos destacar que a alegria na Bíblia não é a ausência de problemas, de lutas, de perdas, de sofrimento, ou qualquer outra coisa que particularmente consideramos aquilo que pode nos dar alegria. A falta dessas coisas. Essas coisas nos trazem alegrias passageiras. Há uma família aqui em Orlando que prosperou muito. Prosperou muito, mas prosperou muito. Mas, vez ou outra, essa família entra em contato comigo. Por quê? Porque os problemas estão ali dentro, e aquilo ali sufoca, oprime, e aí há tudo quanto é sentimento negativo, ruim. É quando você entra num ambiente físico, mas parece que você está entrando num ambiente espiritual, e você sente a presença do mal ali. Então existem alegrias que de fato, ou coisas que de fato trazem alegria, como por exemplo, quem não tem casa quer ter uma casa, vai ficar triste quando ganhar a casa? Não, vai ficar alegre, faz planos para os filhos e tantas coisas, mas são alegrias passageiras. Lázaro, ele ressuscitou dentre os mortos, porque Jesus o chamou para fora. Mas a Bíblia não fala mais sobre isso, mas eu imagino que ele tenha morrido antes de Marta e Maria. Por que eu estou falando isso? Só porque eu imagino. Não está escrito em lugar nenhum.
E elas viveram aquela alegria de ver o milagre de Deus acontecendo na vida delas, no sentido de resolver um problema material, físico presente, mas depois tiveram que chorar novamente porque Lázaro morreu. Ou ele está vivo até hoje? A alegria que a Bíblia fala não é a alegria que nasce na isenção das lutas. A alegria que Paulo nos ordena é a alegria em Cristo. Segura uma coisa em Lá maior para mim. Edelso, o que eu combinei com Edelso? Que a hora que eu fosse cantar, que era para ele botar bastante efeito assim no... Todos conhecem. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz. Os mais antigos ajudam. Com Jesus sou feliz, com Jesus meu Senhor. No século XIX, 1800 e alguma coisa, um homem chamado, me perdoem a pronúncia errada, talvez, Horácio Spafford, escreveu um hino. Esse hino é o hino 398 da harpa cristã, que é exatamente esse que nós acabamos de cantar. Conta a história das tragédias que ele teve que enfrentar na sua vida. Ele era um advogado de Chicago, teve, salvo engano, 3 filhas e um filho, mas esse filho, com 4 anos de idade, morreu, e ali ele teve que começar a enfrentar, ou teve que lidar com uma situação assim. Ele era conhecido e próximo de Moody, aquele grande avivalista, pregador, evangelista, fazia cruzadas, e certa vez ele decidiu que ele e sua família seguiria com Moody, ou encontraria com Moody num outro lugar, talvez na Inglaterra, não me lembro ao certo. Mas de última hora ele não pôde embarcar no navio. Mas a sua esposa e as suas filhas foram, e depois ele iria encontrar com elas. E no meio daquela viagem, há um naufrágio. A maioria das pessoas que estavam naquele navio morreram. Poucas sobreviveram. Mas uma delas era a esposa desse homem. E ela escreveu no dia 1º de dezembro de 1873, ela mandou um bilhete para o seu marido. Salva, porém só. Salva, porém só. Nossas filhas se foram. E ele então entra num próximo navio para encontrar com a sua esposa. E quando ele passa exatamente naquele lugar onde o naufrágio aconteceu, ele foi avisado daquilo, de que estamos passando no lugar onde o naufrágio aconteceu. Então, creio eu, fico imaginando
Ele vai para um lugar sozinho, talvez o seu quarto ali no navio, pega um papel, uma caneta e começa a escrever. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo, eu estou, apesar de aflições. Que feliz eu serei com Jesus. Portanto, meus irmãos, a vida não é fácil, mas quando a gente olha para Jesus, a gente tem esperança. Quando a gente olha para Jesus, a gente sabe para onde a gente está indo. Quando a gente olha para Jesus, a gente entende que mesmo não sendo fácil, Ele está aqui conosco, nos ajudando e nos fortalecendo. Ou você acha que esse hino foi inspirado na carne? Jesus estava ali, enxugando as lágrimas daquele homem, quando ele escreveu essa canção, que nos abençoa até os dias de hoje. Por último, irmãos, experimentando a paz de Deus. O versículo 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Há de se fazer uma diferença entre o que é paz de Deus e paz com Deus. Todos que estão em Cristo Jesus têm paz com Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o nosso pecado, porque já não há impedimento, o véu se rasgou, não há mais inimizade, não há mais separação, nós temos paz com Deus. Mas Paulo aqui não está falando da paz com Deus, ele está falando da paz de Deus. Jesus, preparando os seus discípulos para o momento do seu martírio, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. E aí ele vai chegar num determinado momento, não me lembro do texto todo de cor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Deus é diferente da paz com Deus e é diferente da paz que o mundo tenta dar, mas não tem para dar. Não tem para dar. E por que ele fala isso? Observem o versículo anterior. Depois de falar da alegria e da moderação, ele vai falar: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados. Há uma versão que diz: não andeis ansiosos, ou não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. A paz, irmãos, é a substituta da ansiedade. A paz é uma alma que não está cansada. Sabe aquela coisa, descansa no Senhor. Amém. Glória a Deus. Entrega o teu caminho e descansa. A paz é exatamente o contrário desse sentimento que deixa muitos de nós desesperados por causa de uma situação. E aqui eu preciso fazer uma distinção, porque é óbvio, todos nós sabemos, a ciência nos explica que existem casos de ansiedade, de depressão, né, que precisam ser tratadas, não que não possam ser curadas por Deus, mas que são patologias, é essa a palavra? São patologias, são coisas que precisam ser tratadas. Deus pode fazer um milagre
em qualquer situação. Deus pode curar um câncer, Deus pode ressuscitar um morto, Deus continua sendo Deus. Amém? Mas existem certas situações, como por exemplo, a ansiedade, a depressão, que exige um tratamento, que exige um remédio, que exige uma terapia, que exige um gabinete pastoral, coisas assim que vão nos ajudar. Paulo aqui está falando de uma ansiedade que não é patológica, não é química no cérebro. Está falando de um sentimento que rouba completamente a paz e deixa as pessoas desnorteadas, sem rumo, sem saber o que fazer, em alguns casos desesperados. Eu acho estranho e me assusto quando um irmão na fé chega para mim e fala: eu estou desesperado. Eu sei que isso é muito difícil ouvir, mas mesmo com as fraquezas da nossa natureza humana, o desespero não pode fazer parte da nossa vida, porque aquele que se desespera, esqueceu-se do Deus que o chamou, que o salvou, que o abençoou, que o encheu com o Espírito Santo, e que está presente no momento da vida dele, mesmo quando esse momento é desfavorável. Então, qual é a receita do apóstolo Paulo para essa ansiedade, para essa falta de paz? Primeiro, oração. Segundo, súplica. Terceiro, ação de graças. Oração, súplica e ação de graças. Eu sempre entendi a oração não apenas como um momento onde eu falo com Deus. Eu sempre entendi, ou pelo menos passei a entender de algum tempo para cá, que o simples fato de falar com Deus por meio da oração é adoração. Por quê? Porque eu estou dizendo: Senhor, eu creio em Ti. Quem é que vai falar com aquilo com quem não resolve? Quem é que vai erguer a voz, buscar socorro aonde não existe socorro? Quem é que vai pedir solução de problemas onde não há solução de problemas, ou para quem não pode resolver aquele problema? Há situações em que eu tenho que falar para pessoas que me procuram: olha, eu não sei o que te dizer, eu não tenho a solução para a tua vida, mas a Bíblia diz que nós devemos orar, suplicar, e é isso que nós vamos fazer. Então, quando você ora, você já está adorando a Deus. Ai, Jesus disse para aquela mulher que chegou a hora em que o Pai procura os seus verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Você rasga o seu coração diante do Todo-Poderoso, e ali você o adora, no momento da sua angústia, no momento da preocupação, no momento em que ela começa, sabe, o seu coração começa a palpitar, e como é que vai ser isso, como que eu vou, você já começa a olhar lá para frente, uma coisa que você nem sabe ainda o que vai acontecer, mas você já está achando que o que vai acontecer é o mal, é coisa ruim, e você já começa a sofrer por isso, e aí você já não dorme à noite mais. A noite passa a ser um momento de pesadelo sem sono, porque é o pesadelo, porque você fica acordado, porque você não consegue dormir, porque você está ansioso, porque você está preocupado. E eu tenho certeza que essa é uma experiência que a maioria de nós já passamos. Aí entra a súplica. A súplica não é apenas o falar e adorar, não que isso seja apenas, seja pouco, mas a súplica é a ideia de um clamor. É a ideia de um clamor. Irmãos, há uma possibilidade de nos desesperarmos, contrariando o que eu acabei de dizer. Que possibilidade é essa? Quando nos desesperamos
na presença do Senhor, através da súplica. Ali nós rasgamos o nosso coração para Deus e falar: Senhor, se o Senhor não fizer nada, nem que seja aqui dentro de mim, pode até não resolver o que está lá fora, mas se o Senhor não fizer nada aqui dentro de mim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio. É por isso que eu estou aqui suplicando, é por isso que eu estou aqui clamando, é por isso que eu estou aqui, Senhor, dizendo que não há mais o que fazer, está tudo fora do meu controle. Toma o controle, assume o controle. Súplica. E ele diz: pela oração, pela súplica, e o terceiro elemento da receita, com ações de graças. Aleluia. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, diz o apóstolo em outro texto. E aqui ele está insistindo, gente, com ações de graças. Irmãos, esse cara tinha alguma coisa. Cara, pediu respeito aqui, gente, era Paulo, né? O apóstolo Paulo. Mas ele tinha algum motivo para agradecer a Deus? Vamos falar assim, francamente. Preso, vamos lá, perseguido, açoitado, caçoado, zombado, preso, e agora ele está preso de novo, sabendo que a possibilidade de ser morto era real, ainda que ele tivesse a esperança de poder visitar a igreja de Filipos. Por quê? Porque quando me ajudem, o primeiro diácono da igreja, Estevão, porque quando Estevão foi morto e apedrejado, ou foi morto sendo apedrejado por causa de Jesus, a Bíblia vai dizer lá em Atos, que Paulo estava ali e consentia na sua morte. Esse homem agora está preso. E o que ele fala? Em tudo dai graças. Sabe, irmãos, não é agradecer por aquela tragédia que aconteceu e que machucou, feriu, mas é agradecer porque ainda que essa tragédia veio a acontecer, você continua crendo que Deus está no controle da tua vida e da tua história. Eu te agradeço, Senhor, porque, irmãos, nessa guerra de Israel com Hamás, tem uma coisa que me chamou muita atenção, mas muita atenção, e que está relacionado à fé. A fé, por mais que não tenha sido mencionado, e por mais que tenha sido entre um judeu, que eu não sei se é um judeu messiânico ou não, né? Mas ele recebeu a notícia de que a filha dele, foi uma daquelas pessoas que foram mortas naquele ataque terrorista, onde milhares de pessoas, 1000 e tantas pessoas foram mortas, quando a guerra começou. Vocês estão lembrados disso, né? E ele deu o testemunho, ele deu entrevistas, e ele disse que quando ele recebeu a notícia que a filha dele estava morta, ele sentiu paz no coração dele, porque ele não podia imaginar o que poderia vir a acontecer com ela, se ela tivesse sido levada como sequestrada por aqueles homens. Eu não sei qual é a fé daquele homem, mas eu sei que ele entendeu o que nós precisamos entender. Deus está no controle. Deus sabe o que está passando aí na tua mente e no teu coração. Deus sabe o que está aí cavucando, te machucando, para tirar a paz aí de dentro de você. Mas Ele está te dizendo para você: me busque em oração, faça as suas súplicas, agradeça. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Amém. Fique de pé, meus queridos, fique de pé, em nome de Jesus. Se na manhã de hoje você está precisando de uma oração, eu queria pedir para você sair do seu lugar então e vir à frente rapidamente. A hora já é avançada. Rapidamente, eu não sei se o seu problema é com um irmão da igreja, de outra igreja, algo que você tem feito ou que você fez que atrapalhou a unidade da igreja de Cristo. Talvez você quer pedir perdão para Deus hoje. Eu não sei se o teu problema é a alegria, eu não sei se o teu problema é a falta de paz, mas eu sei que Deus está neste lugar, porque nós cantamos: Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos subir de tom um pouquinho? Vamos repetir? De tom. Tó. Deus está. Para ficar mais forte, para ficar mais vibrante. Vai. Tão certo como aqui eu respiro, oh, glória. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga agora: Jesus está aqui. Oh, Jesus! Jesus está aqui. Aleluia. Jesus, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, porque agora é o Espírito Santo. Espírito está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ó Deus, nós nos aproximamos agora do Teu trono de graça e de misericórdia. Obrigado pela Tua presença neste lugar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado pela Tua palavra que traz esperança às nossas vidas, Senhor. Ó Deus, e obrigado pelo Teu poder que continua disponível para agir na vida daquele que ora, daquele que suplica, daquele que Te busca, ó Deus, e daquele que crê, que tudo é possível ao que crê. Oh Pai, ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada um desses irmãos aqui, sabe as situações, ó Deus, onde eles estão enfrentando, ó Pai, quaisquer que sejam, ó Deus. Eu sei, ó Pai, que tirando os olhos dessas situações, mas colocando os olhos no Senhor, ó Pai, coisas tremendas vão acontecer, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, se manifesta com o Teu poder na vida de cada um, ó Pai. Ó Deus, vai derramando a Tua bênção, Senhor, vai tocando no coração, vai tocando na mente, vai tocando no corpo, cura enfermidades, ó Pai, sejam do corpo, ó Pai, seja da alma, do espírito, na mente, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós Te agradecemos por tudo, Te agradecemos porque até hoje aprove ao Senhor nos permitir estarmos aqui vivos, ó Deus, diante da Tua presença, dentro dessa igreja, sendo a Tua igreja, ó Pai. E a vida é um dom que vem do Senhor, é um presente do Senhor para todos nós, aleluia. Nós Te bendizemos, nós Te damos graças, porque sabemos que apesar de todas as coisas que acontecem na nossa vida, e que nos angustiam, que nos chateiam, ó Deus, ó Pai, nós sabemos que o Senhor continua no controle da vida de cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor nos conhece pelo nome, nós sabemos que o Senhor nos chama pelo nome, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor nos trouxe à existência, e desde a eternidade o Senhor acompanha cada dia, cada instante da nossa vida, ó Pai. Louvado
louvado seja o teu santo nome. E eu te agradeço também, ó Pai, porque eu sei que orações que estão sendo feitas, derramadas, ó Deus, diante do Senhor nesta manhã, já estão sendo atendidas para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Eu abençoo estas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar? Você pode voltar para o seu lugar? Amém, 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 amém. Que essa semana, meus queridos, seja uma semana de vitória para todos. Eu creio sim que a vida é difícil, que é dura e que tem muito problema, mas eu creio muito mais no poder de Deus para nos ajudar em tudo isso e resolver tudo isso. Então, que a semana de todos seja uma semana de vitória. Em nome dele, Jesus, o nosso Senhor. Recebam a bênção então. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, a força e o poder do Espírito Santo estejam sobre todos vocês hoje, para todo sempre. Amém. Bom domingo para todos, boa semana. Deus abençoe. Não me deixarás jamais, tu és